Amém. Amém, irmãos? Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com os irmãos. Graças a Deus por mais essa noite. Muito bom rever os irmãos. Sempre é uma alegria, né, irmãos? A gente tá juntos. Que o Senhor nos chamou para estarmos juntos, caminhando juntos. Amém. Hoje é um motivo de alegria porque nós vamos ouvir o Senhor. Mais uma palavra. Vamos dar início em mais um volume, né? Quarto volume dessa série, Nossa Missão. Qual é a nossa missão? A edificação da igreja. Amém. Isso não pode fugir, irmãos, dos nossos olhos, né? Nós temos uma missão. Tudo aqui nessa terra é acessório, né? São bicos, né? Mas nós estamos aqui em uma missão. E o tema desse volume, muito rico por sinal, seja um canal da graça de Deus. Amém. Seja um canal. Isso te encoraja, irmãos. Deus nos chamou para a gente ser um canal. Sermos multiplicadores da graça. Amém. Que tal falarmos juntos? Amém. A suprema grandeza do poder de Deus na produção da igreja. Amém. Aleluias. Senhor Jesus, ó Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado por mais esse dia, por mais essa oportunidade. Essa noite estamos contentes, porque estamos diante do Senhor, porque o Senhor prometeu, onde estivesse 2 ou 3, Senhor, reunido em Teu nome, ó, o Senhor faria presente. Nós cremos na Tua palavra. Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor é nosso Deus. E quando o Senhor fala, o Senhor quer nos abençoar. Essa noite o Senhor possa preparar cada um de nós, Senhor. Possamos estar numa condição adequada, onde a Tua palavra possa prosperar. Senhor Jesus, abençoa esse ambiente, Senhor. Possamos estar atentos ao Senhor, a tudo que o Senhor vier falar. Ó Senhor Jesus, Senhor, um Deus poderoso, o Senhor tem todo o poder. Também esse poder foi dado a nós. Nós temos o Teu Espírito. Senhor Jesus, nessa noite reconhecemos, Senhor, que nós precisamos do Senhor. Continuamos precisando da Tua ajuda, ó, da Tua direção. Por isso fala conosco nessa noite. Queremos ser encorajados pela Tua palavra. Senhor Jesus, amém. Aleluias. Graças a Deus. Realmente essas mensagens ultimamente têm sido muito ricas, né, irmãos? Vimos as duas últimas, que foram sequências. A bênção de receber a revelação, né? E também a bênção de viver a revelação. Imagina, irmãos, é muito rico. Receber a revelação já é bênção. Agora, viver a revelação, ó Senhor Jesus. Irmãos, é isso que o Senhor quer para nós. O Senhor não quer que nós apenas recebamos as suas revelações, mas que isso venha estar presente no nosso viver. Coisa gloriosa, irmãos, vermos a palavra de Deus funcionando. Aquilo que o Senhor fala, a gente possa experimentar, né? Aquilo que o Senhor prometeu, nós podemos crer. E eu imagino assim, o apóstolo Paulo, diante do encargo que ele tinha, né? Do desespero com que ele pregava o evangelho. O empenho com que ele tinha para levar as igrejas a ganhar também essa visão. Irmãos, é alguém que realmente não só recebeu, né? Mas ele estava vivendo isso. Porque quando uma pessoa está vivendo, irmãos, a palavra, não tem como a pessoa andar de qualquer maneira, né? Isso queima o nosso interior.
E o apóstolo Paulo, a gente vê nesse livro de Efésios, ele desesperado, orando pela igreja, para ganhar revelação, irmãos. Ganhar espírito de revelação. Isso é muito rico. Vamos ler aqui o tema dessa mensagem dessa noite, que está em Efésios 1:19. Amém. Também 2, de 1 a 10, né? Diz assim: e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Amém. Vamos para o capítulo 2, de 1 até 10. Amém. Diz assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criado em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Amém. Que passagem maravilhosa, né, irmãos? É interessante aqui que o Senhor faz questão de frisar que tudo isso só é possível em Cristo. Várias vezes aqui a palavra foca em Cristo. Em Cristo, irmãos. Então, irmãos, realmente essa carta do apóstolo Paulo aos Efésios, e eu creio para nós também, para toda a igreja, né? É uma carta realmente muito elevada. Lendo essa carta, eu vejo assim tantas expressões que o apóstolo Paulo usa. Irmãos, isso expressa um sentimento de alguém que está vendo alguma coisa. Alguém que está vendo algo e está querendo transmitir aquilo que ele está vendo. Não só que ele está vendo, mas algo que ele estava vivendo. Ele usa aqui, logo no versículo 1, ele fala que nós fomos abençoados com toda sorte de bênção. Isso é muita riqueza, irmãos. Às vezes a gente olha assim e tenta imaginar o que é toda sorte de bênção. É tudo que nós pudermos imaginar. Senhor Jesus. E em todo o versículo, em todo o capítulo 1 é muito rico. E de fato, irmãos, o apóstolo Paulo, ele viu algo que motivou ele a ter essa pegada, né? Se a gente se atentar ali no capítulo 12 de 2 Coríntios, ele falando ali, ele fala: conheço um homem, se no corpo ou fora do corpo, né? Ele fala que esse homem, ele foi transferido até o terceiro céu. Por um lado, irmãos, eu vejo assim a simplicidade do apóstolo, a sabedoria. Uma pessoa sábia, irmão, ela não se expõe, ela não quer se aparecer.
ela procura se esconder. Ele poderia querer se apresentar, né? Ah, eu tive uma experiência maravilhosa com Deus e usar aquilo para se aparecer. Mas ele tenta falar dessa situação não colocando o eu. É o contrário de uma pessoa inteligente. Uma pessoa inteligente, ela quer se aparecer. Ela quer que o conhecimento dela tenha visibilidade. Mas a sabedoria não. É por isso que o apóstolo Paulo, ele ora para o Senhor nos dar espírito de sabedoria e revelação. Por que, irmãos, que ele não ora para nós termos espírito de inteligência? Porque a inteligência, irmãos, é aquilo que eu falei, ela quer fazer com que a pessoa apareça, e é o contrário da sabedoria. Então, o apóstolo Paulo, nesse capítulo 1, ele usa aqui vários termos, porque ele queria transmitir algo para nós. Só, irmãos, que a gente sabe que, por mais que ele tentasse usar palavras aqui, como ele usou várias palavras, a suprema grandeza do seu poder, por exemplo, para expressar o poder de Deus, ele não ia conseguir encontrar palavra para expressar o que é Deus. Porque Deus, Paulo fala que Deus, as riquezas de Deus são insondáveis. Se são insondáveis, irmão, não tem palavra que expressa. Não tem palavra que expressa quem é Deus. Então o apóstolo Paulo, ele tentou. Eu vejo assim, na experiência humana, às vezes você tenta passar algo para uma pessoa, vou dar um exemplo. Imagina só você tentar explicar a sensação de chupar uma laranja para uma pessoa que nunca chupou. Você pode usar várias palavras, né? Pode tentar falar como que é o gosto, mas quando a pessoa prova, irmão, ela vai falar assim, ó, agora eu estou entendendo o que você estava querendo falar. Então, irmãos, o apóstolo Paulo, ele estava tentando mostrar nessa carta aos Efésios, aqui também para nós, que nós só vamos descobrir todas essas bênçãos quando nós começarmos a provar. Quando nós começarmos a experimentar. Porque você vai ler a Bíblia, você vai ser um doutor, se tornar um doutor da Bíblia, mas se você não provar essas coisas, você não vai saber. Então, esse é o desejo de Deus. Que nós venhamos provar cada dia o Senhor no nosso viver. O salmista, ele fala no Salmo 34:8, ele fala assim, ó, provai e vede que o Senhor é bom. Irmãos, uma coisa é você conhecer, outra coisa é você provar. Quando a gente vê e prova, é diferente. A gente vê a história, a experiência de Jó. Ele conhecia o Senhor muito só de ver. Mas assim, quando ele teve uma experiência de desfrutar do perdão de Deus, irmãos, mudou a vida dele. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, o Senhor quer que nós venhamos provar Ele cada dia mais e mais. E graças a Deus, irmãos, que o Senhor nos deu algo capaz de provar o Senhor. O Senhor nos criou com uma capacidade, irmão, extraordinária. Capacidade é o quê? É o potencial de você conter algo. E nós temos esse potencial. Embora Deus, Ele seja insondável, eu e você temos a capacidade de receber esse Deus dentro de nós. Por quê? Porque Ele colocou em nós um espírito. Amém? O nosso espírito, ele é capaz de receber Deus. Ele é capaz de receber tudo aquilo que é de Deus. Porque a Bíblia fala em Colossenses que Cristo é a plenitude de Deus. Em Cristo reside toda a plenitude de Deus. E Cristo, ele se transformou o Espírito que dá vida. Então, quando eu me volto ao Senhor, quando eu creio, irmãos, eu tenho essa capacidade de receber esse Senhor. Amém. Graças a Deus, e é isso que o Senhor está fazendo hoje conosco. É por isso que Paulo termina o capítulo 1 de Efésios,
falando que Cristo ele foi dado à igreja. Para o quê? Para preencher a igreja. Ou seja, preencher a igreja com o quê? Com tudo aquilo que é divino, né? Porque o homem, quando foi criado, ele foi criado com essa capacidade de receber tudo que era de Deus. Mas a gente sabe que isso aí foi interrompido, né? Pela situação do pecado. Mas aleluia. Amém, amém, que o Senhor nos dê uma nova esperança, uma nova chance. Amém, graças a Deus. Ó Senhor Jesus. E tudo isso, irmãos, só é possível pela fé. Deus, ele é poderoso, né? Ele tem muito poder. É tanto que quando Jesus morreu, o seu poder foi capaz de ressuscitar Jesus. A Bíblia fala que as portas do Hades não pôde reter. Eu imagino a decepção de Satanás. Que naquele momento ali que Jesus foi morto, talvez ele cantou uma vitória, né? Mas Hebreus fala que ele foi humilhado. Porque as portas do Hades não pôde segurar o Senhor. Não pôde reter. Amém. E graças a Deus, irmãos, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo, ele pode também nos vivificar. Amém. Isso está escrito em Romanos 8:11. Só precisamos crer. Amém. E Paulo deixa claro, irmãos, no livro de Efésios, no capítulo 1, que Deus ele preparou um plano maravilhoso para cada um de nós. E logo no capítulo 1, fica claro para nós, né, que Deus deseja que nós vivamos aqui uma vida abençoada. É por isso que Ele nos abençoou com toda sorte de bênção, né? Ele nos predestinou para sermos santos e perfeitos. Nós já temos esse caminho, irmãos, pré-determinado. Ele nos abençoou nos predestinou para sermos filhos, ou seja, nós somos abençoados para sermos incluídos na família de Deus. Isso é bênção, irmãos. Então, isso Deus já tinha preparado no princípio. Mas Deus, irmãos, quando Ele fez a promessa para Abraão, o Senhor, irmãos, Ele é fiel. Fala em Hebreus que Deus jurou por Ele mesmo, que Ele ia cumprir. Ele não encontrou ninguém aqui na terra que Ele pudesse jurar. Aí Ele jurou por Ele mesmo. Senhor Jesus. Então, irmãos, o Senhor vai cumprir. Amém. Então, o desejo de Deus é que nós vivamos uma vida abençoada aqui. Mas, irmãos, para que nós sejamos beneficiários desse plano que o Senhor preparou para nós, nós precisamos crer nesse plano. Tudo é possível ao que crê. Jesus falou isso muitas vezes, né? Eu preciso ter fé. Graças a Deus, irmãos, porque todos nós temos fé. A palavra de Deus fala em Judas 1:3, que a fé foi dada aos santos. Irmão, sabe o que significa? Que você não está mais preso ao pecado. Você tem uma saída. Eu posso crer. Irmão, isso é muito rico. Eu posso crer e desfrutar dessa libertação. Então, nós recebemos a fé. E Judas fala lá que nós precisamos batalhar por essa fé. Irmãos, isso é muito sério. Eu vejo hoje, por que muitos estão se esfriando, né? Porque não estão batalhando pela fé. E a fé, ela precisa ser alimentada, né? Hebreus fala que a fé é um firme fundamento. Isso significa o quê? Que a fé, ela precisa passar por um processo de edificação. Para cada vez mais ela ser fundamentada, né? E então nós precisamos cuidar da nossa fé. Infelizmente, irmãos, pessoas que a gente conhece aí que estava firme, de uma hora para outra fala que não crê mais em Deus. Como uma situação dessa acontece, né?
Então, nenhum de nós estamos ilesos, estamos imunes a isso. Se o irmão aqui, ele nos alerta que nós devemos batalhar pela nossa fé, então isso é sério. Senhor Jesus, infelizmente, irmão, falando de fé, sobretudo num tempo desse que nós estamos vivendo, a gente percebe assim que a fé, de uma certa forma, ela está um pouco banalizada. Eu diria não um pouco, mas muito, né? A gente ouve muitas pessoas falar, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, mas se você for fazer uma indagação de perto, a maioria dessas pessoas, elas não têm realidade da expressão fé. Pessoas falam que crê, mas na mesma da hora elas estão preocupadas, né? Surge uma situação, elas não conseguem desfrutar da palavra de Deus, ver a palavra funcionando, porque a palavra, irmãos, ela só funciona na nossa vida se nós crermos. O Senhor falou ali diante de Marta e Maria, crê no Senhor e verás a glória de Deus. Então, quando nós cremos na palavra, aí nós podemos ver a palavra funcionando. Por quê? Porque o Senhor, Ele cumpre a sua palavra. Jeremias 1,12 fala que Ele vela para que a sua palavra seja cumprida. Imagina só, irmão, se o Senhor vela para que sua palavra seja cumprida, nós não precisamos ter dúvida. Então, o que o Senhor espera de nós é um descanso. E se Ele falou algo, nós podemos crer. Senhor Jesus. Amém. Então, irmãos, Jesus, quando Ele fez menção, né, desse tempo que nós estamos vivendo hoje, nós já estamos vivendo nos tempos finais. Tem uma parte, Mateus, se eu não me engano, 15, ele fala um termo, ele fala uma expressão, será que quando o Filho do Homem vir, será que ele vai encontrar fé na terra? Ele falou naquela época. E esse tempo se chama hoje. Porque nós sabemos que a vinda do Senhor, irmãos, está muito próxima. Então o Senhor, Ele teve essa preocupação ali. E Ele falou essa expressão, essa frase ali, num contexto de uma parábola que Ele estava contando do juiz iníquo. Né? Ele fala que havia um juiz iníquo, mas o foco dessa parábola não era o juiz iníquo. O foco era a mulher. Fala ali que havia um juiz iníquo e havia uma mulher que ela perseverou, né, pedindo esse juiz que fizesse justiça à sua causa. O Senhor estava mostrando, irmãos, que a fé, ela precisa estar unida à perseverança. É por isso que muitas pessoas têm naufragado na fé. Ô, irmão, eu estou aqui, mas eu agradeço, obrigado. Amém, obrigado. Tem naufragado na fé. Por quê? Porque não tem tido perseverança. É por isso que Judas falou que nós temos que batalhar pela nossa fé. Então, irmãos, a fé, ela precisa estar unida à perseverança. Porque senão nós vamos nos perder. E aí, aquela mulher, ela alcançou ali o resultado que ela queria. Por quê? Porque ela foi perseverante. Então, um ponto aqui, irmãos, que eu quero me atentar, é que nós precisamos considerar aqui também que tipo de fé o Senhor Jesus estava mencionando ali que ele iria encontrar nessa época. Ele não estava se referindo aqui a uma fé comum, né, a uma fé humana, essa fé que virou um chavão, eu creio, mas quando chega a situação, a pessoa começa a se preocupar, começa a perder a cabeça, né? Então não creu. Crer não crendo. É igual aquela situação ali dos discípulos, quando Pedro estava preso. Lá em Atos 14, se eu não me engano. Todo mundo orando na casa para o Senhor libertar Pedro. Aí Pedro bate na porta, todo mundo com medo. Irmãos, se ele estava orando para o Senhor libertar Pedro, eles tinham que ter a certeza que Pedro ia ser liberto.
Ficaram com medo quando Pedro chegou. E muitas vezes nós agimos assim também, irmãos. Nós oramos, mas não cremos. Senhor Jesus. O Senhor tenha misericórdia de nós, viu, irmãos? Então aqui, o Senhor, Ele não falou com relação a essa fé, só com relação à perseverança, mas Ele queria saber que tipo de fé Ele iria encontrar nessa época, né? Ele falou, será que quando o Filho do Homem vir, Ele vai encontrar aqui pessoas que vão ter a condição de perceber que aquilo que estava prometido na palavra vai se cumprir? É esse tipo de fé que ele está se referindo, irmãos. Infelizmente, o que a gente percebe no dia de hoje é o que? Muitas distrações, né? Irmãos que não estão perseverando na fé, e aí o que? Vai entrando desânimo. Quando chegar essa hora, irmãos, infelizmente muitos não vão perceber. Por quê? Porque não estão perseverando na fé. Senhor Jesus. E o Senhor, em outro momento, Ele compara a fé a um grão de mostarda, né? Isso está em Mateus 17, 20. Eu gostaria de ler com os irmãos. Oh, Jesus. Fala assim, e ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível. Olha só, irmãos. Muitas vezes, irmãos, eu já ouvi muitas pregações, as pessoas, eles focam nessa passagem apenas na questão do tamanho da fé. Por que Jesus usou aqui uma semente de mostarda para tipificar a fé que ele espera encontrar aqui quando ele vir pela segunda vez? Olha só, irmãos, a semente de mostarda, ela é uma semente que ela não permite se misturar com outra semente. Ela não permite a hibridização ser manipulada, se misturar. Então, isso mostra, irmãos, que Deus ele espera encontrar aqui nessa época uma fé pura. É por isso que ele usou a semente de mostarda. Uma fé que não tem mistura. Uma fé simples. Uma fé que simplesmente creia na palavra de Deus. Muitas vezes, irmão, por que a nossa fé ela não funciona? Porque a nossa fé não é pura. Eu creio, mas daqui a pouco eu fico falando, será que vai acontecer mesmo? Aí, irmãos, nós não temos como desfrutar desse poder. Porque o poder de Deus, ele se manifesta quando nós cremos. Quando nós confiamos na palavra. Irmãos, Deus não nos vai dar nada mais do que a sua palavra. Muitas vezes as pessoas querem enfeitar a palavra. Hoje o que a gente vê mais no meio cristão é o quê? É muitas palavras enfeitadas. Né? Para tentar envolver as pessoas. Mas o que atrai aqueles que foram predestinados, irmãos, é a originalidade da palavra. É apenas a pura palavra. Irmãos, uma pessoa que é do Senhor, quando a palavra é falada, a palavra pura, essa pessoa ela é atraída. Infelizmente, irmãos, a gente vê hoje, por que a fé das pessoas está muito frágil? Porque realmente a palavra está muito misturada, e o Senhor não aceita isso. Então, o Senhor usou aqui a semente da mostarda, mostrando o tipo de fé que Ele quer encontrar nessa era. Senhor Jesus, o Senhor possa nos dar esse coração, irmão, de se contentar apenas com a palavra. Ó Senhor Jesus. E a Bíblia, irmãos, ela tem vários exemplos. Jesus deixou vários exemplos no Novo Testamento de tipo de fé que lhe agradou. Se você ler o Novo Testamento, você vai ver várias experiências positivas. Agora eu quero citar uma aqui. Da mulher Ciro-Fenícia. Quem aqui não conhece essa passagem?
Todos nós já ouvimos falar, né? Quem era essa mulher? Ela não era uma judia. Não. Também, irmãos, ela não conhecia Jesus a fundo. Ela ouviu falar naquela época de Jesus. Isso está em Mateus 15, 21 a 28. Eu não vou ler. Ela ouviu falar de Jesus e ela tinha uma necessidade na sua casa. Ela tinha uma filha que era endemoniada. E aí ela decide ir até Jesus. Amém? É muito interessante a experiência dessa... Então, ela ouviu falar, né, e foi até Jesus. E assim que ela chegou diante do Senhor, ela começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Tem misericórdia de mim. Agora, interessante, irmãos, Jesus não deu atenção para essa mulher. Ele continuou fazendo o que ele estava fazendo. Ele não parou ali e falou assim: ó, vamos parar aqui, deixa eu atender essa mulher aqui, depois eu volto a fazer o que eu estou fazendo. Ele não deu atenção. Mas só, irmão, que essa mulher ela não desistiu. Não. Ela continuou insistindo. Continuou clamando. Até o ponto que os discípulos falaram assim: Senhor, essa mulher está atrapalhando a reunião, né? Ela está atrapalhando o culto, despede ela, né? Aí o Senhor falou assim: eu vim para as ovelhas perdidas de Israel. Eu não posso tirar os pão da mesa e dar aos cachorrinhos. Agora eu pergunto a vocês, irmãos, se essa mulher fosse uma mulher qualquer, ela teria virado as costas, falado assim: não, esse homem não é o Jesus que eu imaginei, né? Imagina a gente numa situação dessa. Esse homem não é o homem que eu imaginei, que eu ouvi falar. Esse homem não tem amor, porque ele não me deu atenção, né? Depois ele falou que não veio para mim, Ainda termina falando que não pode tirar os pão da mesa e dar para os cachorrinhos. Chamou ela de cachorro. Irmãos, imagina só, se coloca na situação dessa mulher. Mas ela não teve esse comportamento. Ela continuou, irmão. Ficou humilde. Aí ela falou assim: Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da sua mesa. Olha só, irmãos. Irmãos, quando essa mulher falou isso, aquilo era o que o Senhor estava esperando ouvir dela. Quando o Senhor ouviu aquilo dela, o Senhor falou assim: mulher, grande foi a tua fé. Imagina só, irmãos. Aí o Senhor falou: você alcançou o que você veio buscar. É muito rico, irmãos. Ela se humilhou, né? Imagina só, o Senhor não foi até a casa dela, não impôs as mãos sobre ela, mas pelo fato dela crer na palavra e perseverar, ela alcançou os resultados. Isso é muito encorajador, irmãos. E agora eu pergunto, isso diz alguma coisa a nós? Muito. Muitas vezes, irmãos, o Senhor também ele nos testa, né? Eu vejo assim, essa sociedade que nós vivemos hoje é uma sociedade imediatista. Todo mundo quer as coisas para ontem. Eu lido com pessoas aí e as pessoas reclamam de tudo. Isso está generalizado, irmãos. Às vezes a pessoa, ela espera um minutinho, aí ela faz uma reclamação dizendo que esperou 1 hora. É assim lá na empresa que eu trabalho, tanta reclamação. Quando a gente vai olhar, a pessoa esperou 3 minutos, 5 minutos, aí ela faz a reclamação dizendo que ficou esperando 1 hora, 30 minutos, 40 minutos. E muitas vezes, irmãos, o Senhor permite essas coisas porque Ele está querendo saber que tipo de fé nós temos. Às vezes você ora: Senhor, eu quero isso. Só que o Senhor tem um tempo dele. O Senhor poderia resolver o problema daquela mulher naquele instante. Mas Ele falou assim: eu quero testar que fé essa mulher tem. Irmão?
aí ela pôde desfrutar do poder de Deus. Ó, Senhor Jesus. Então é isso que o Senhor quer encontrar em nós, irmão, nessa era, nesse momento que nós estamos vivendo. E é muito bonito falar do poder de Deus, mas nós só vamos desfrutar desse poder que operou em Jesus, irmão, por meio da fé. Jesus deixou esses exemplos, não foi por acaso. Nós vamos desfrutar desse poder também, dar testemunho para outras pessoas, quando nós crermos naquilo que nós temos ouvido. Porque tudo que o Senhor nos falou, irmão, vai cumprir. Amém. Senhor Jesus, que o Senhor possa nos encorajar, irmãos. E é isso que o Senhor está fazendo hoje. Ó Senhor Jesus. Só avançando aqui. Então, irmãos, é isso. Essa semana eu estava lembrando de Abel e Caim. Muitas vezes, irmão, hoje em dia a gente quer enfeitar muitas coisas para Deus, né? Quer fazer as coisas da nossa maneira, e não é dessa forma. Primeiro, nós temos que crer, ter realidade, e também ter um coração de agradar ao Senhor, né? A gente viu ali que o Senhor pediu uma oferta para cada um deles. Caim, ele pegou do fruto da terra, né? Eu imagino assim, ele deve ter pegado as melhores coisas da terra, pensando que Deus ia olhar para isso. Deus ia ficar encantado com aquilo. Mas Abel não. Abel, ele pegou um cordeiro, né? Com certeza com o coração ali compungido. Eu imagino também um coração um pouco choroso diante daquela situação. Eu imagino que ali ele tinha a realidade que aquilo ali era uma sombra de algo que ia acontecer, né, no futuro, que aquilo ali apontava para Jesus. Um dia Jesus ia vir a essa terra aqui, ia ser morto também para pagar pelos pecados dele. E isso agradou a Deus. Então, mostrando, irmãos, que é isso que deve nos mover a fazer as coisas aqui hoje nessa terra. Na igreja. Amém. E essa semana, irmãos, o livro de Efésios, ele mostra que Deus, ele nos criou para vivermos uma vida plena aqui nessa terra. Foi por isso que ele enviou Jesus, né, para morrer por nós e para nos trazer de volta para ele, para o propósito original, né, que ele nos criou. Só, irmãos, que para nós vivermos essa vida plena, sermos santos e perfeitos, né, sermos enchidos por Deus, como fala em Efésios 1:19, isso não acontece de uma hora para outra. Eu vejo duas coisas extremamente importantes que a gente precisa estar ciente. Duas revelações. A primeira, nós precisamos saber quem nós somos. Eu preciso saber quem eu sou. E a Bíblia fala a respeito de nós. A Bíblia fala que nós não somos nada, nós somos limitados, né? A gente vê a nossa condição aí que nós acabamos de ler em Efésios 2. Nós estávamos mortos, né, irmãos? Nossos delitos e pecado. Então, nós somos limitados, nós somos frágeis. Mas, infelizmente, irmãos, quando o homem caiu, ali no capítulo 3 de Gênesis, a gente vê logo em seguida o homem tentando se preencher, resolver o seu problema por sua própria conta. A gente vê ali o homem criando instrumento cortante, né? Instrumento de música. Por quê? Porque o pecado, ele criou uma lacuna dentro do homem, criou um vazio, e a partir dali o homem achou que ele poderia se preencher buscando coisa aqui nessa terra. Isso acontece até hoje. O homem, a partir daquele momento, ele entrou numa busca incessante de coisas aqui nessa terra para tentar se preencher. Coisas temporárias. Só, irmãos, que aí há um engano. Você vê hoje em dia, eu vejo assim na experiência de muitas pessoas. As pessoas pensam que ela ganhando dinheiro, né,
Eu me formando, eu vou ser uma pessoa feliz, satisfeita. Forma continua vazia. Eu me casando, eu vou ser uma pessoa completa. Se não tiver o Senhor, irmãos, não vai ser. Eu tendo filhos, eu vou ser uma pessoa completa. Nada nesse mundo, irmão, pode nos preencher. Por quê? Porque esse vazio que foi colocado dentro de nós, ele é eterno. Fala em Eclesiastes 3:2 que no coração nosso foi colocada a eternidade. Agora, o que tem nessa terra aqui que é do tamanho da eternidade? Nada. Então, irmãos, nós precisamos reconhecer isso. Enquanto nós não reconhecemos que nada aqui nessa terra pode nos preencher, nós vamos continuar perdendo tempo. É por isso que muitas pessoas passam a vida toda batalhando, correndo atrás de muitas coisas, e quando chega no final da vida dela, não tem nada para apresentar para o Senhor. Eu fico olhando para a situação de Salomão, Eclesiastes, se eu não me engano, 4. Salomão, quando ele chega no final da carreira dele, da vida dele, né, ele faz um balanço da vida dele, e ele fala assim: eu consegui tudo que o homem imaginou alcançar. Fala que tudo que os olhos dele desejou, o corpo dele teve. Ele teve toda a riqueza. Irmão, ele teve tudo que um homem hoje espera ter aqui nessa terra. Mas sabe o que ele conclui? Se eu não me engano, no 8, 4, no 8, ele fala assim: tudo na minha vida foi vaidade, foi correr atrás do vento. Em outras palavras, irmãos, ele chegou à conclusão que nada daquilo que ele passou a vida dele toda correndo atrás, tinha alguma relevância para ele apresentar diante de Deus. Imagina só, que decepção. Então isso é muito sério, irmãos. Então essa é uma revelação que nós precisamos ter. Eu preciso saber quem eu sou, que eu sou limitado, que eu preciso de Deus. Se eu não tiver isso claro, irmãos, eu vou continuar buscando outras coisas. Eu vou continuar buscando bens materiais, sucesso, muitas coisas. E eu não vou perceber que eu vou continuar vazio. A outra revelação, irmão, que nós precisamos ter é que nós temos um Deus que é rico. Amém? Deus que é poderoso. Deus, irmãos, que é abundante. Primeira revelação fala que nós somos limitados, né? Que nós somos frágeis, somos incapazes. Mas a segunda fala que nós temos um Deus que é rico. Deus, irmãos, que pode nos preencher, que pode nos satisfazer. Então, quando nós temos essa percepção, irmão, aí já é um começo para a gente começar a desfrutar dessa vida plena que o Senhor tem para nós. Se eu não tiver isso claro, eu vou ficar perdendo tempo. Infelizmente, a gente vê muitos irmãos aí se perdendo no meio do caminho porque ainda não está claro isso. Então, que o Senhor possa nos ganhar, irmãos. É por isso que o apóstolo Paulo, ele ora para o quê? Para a igreja ter espírito de sabedoria e revelação. Foi o que eu falei no começo. Sabedoria, irmãos, é saber escolher as melhores coisas. Aquilo que agrada o Senhor, que não agrada. Então, Paulo orou porque o Senhor deu isso a ele, né? Infelizmente, Salomão, ele pediu isso para o Senhor também, mas com o tempo ele se perdeu. Com certeza não cuidou da fé. Tem essa questão, irmão. O Senhor nos deu a fé, mas nós precisamos alimentar a fé, né? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, só para concluir aqui, eu gostaria de ler com os irmãos. Só eu gostaria de ler com os irmãos Lucas 1,53, que é muito rico esse versículo. Amém? Lucas 1,53, fala assim, ó: encheu de bens os famintos e despediu vazio os ricos. Olha só, irmãos, que mensagem tão rica. Que texto tão rico esse.
Isso aqui foi Maria, quando ela fez um canto ao Senhor, aí ela mencionou isso, que na época que Jesus estava aqui, ele encheu de bens os famintos, né? Despediu vazio os ricos. Irmãos, isso aqui é para nós também. Muitas das vezes, irmãos, nós ao longo da nossa caminhada, nós acabamos achando que nós já temos muitas coisas, né? Nós vimos nas reuniões e muitas das vezes saímos da mesma forma que entramos. Tudo isso, irmãos, depende da nossa condição como nós chegamos. O problema não está na palavra que está sendo falada. O problema está na condição do seu coração. Você está faminto? Quando eu chego na reunião com o coração já orando, Senhor, hoje eu quero te ouvir. Hoje eu quero ser cheio do Senhor. Irmãos, é diferente. Você está com o coração aberto. Você está se colocando numa condição de faminto, de alguém que precisa ser enchido. Irmãos, porque o fato é, irmãos, depois que o homem caiu, de lá para cá, até a palavra chegar até nós, muitas coisas entrou no nosso coração. Muitas coisas entrou em nós. E hoje, para o Senhor nos encher, essas coisas precisam sair. Depende de cada um de nós. Eu preciso me esvaziar. E aqui o Senhor deixa claro, ó, não tem como o Senhor encher algo que está cheio. A gente vê a condição da igreja em Laodiceia. Ele se considerava cheio, aí realmente não teve espaço para o Senhor. Então, que o Senhor possa nos dar esse coração, de sempre nos esvaziar, né, irmãos? Aí o Senhor vai encontrar caminho em nós. Quando você for ler a palavra, irmãos, infelizmente a caminhada, à medida que a gente vai tendo experiência, muitas coisas vai ficando, a gente vai envelhecendo, né? E aí nós vamos acabando achando que a gente já tem muita coisa, né? Aí eu já começo a ignorar até eu falar de um irmão, mas vamos ser simples, né? A fé, ela precisa ser simples. Tem um Salmo 119, 130, deixa eu ler, que ele é muito rico. 119, 130, fala assim, ó, a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Está vendo, irmãos? A revelação da palavra de Deus, ela esclarece e ela dá entendimento aos simples. Aqueles que são simples, que não se acham cheios, né? Para concluir, eu queria só ler 3 versículos com os irmãos. 1 Timóteo 1,12. Amém? 1 Timóteo 1,12, diz assim a palavra do Senhor. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. Estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Saber em quem nós temos crido, irmãos. Paulo, por que Paulo ele não deixava se abalar nas situações? Porque ele cria na palavra. Ele cria naquilo que o Senhor prometeu. O Senhor falou para ele, ó Paulo, eis que eu estou convosco todos os dias. Irmãos, se o Senhor falou isso, nós não podemos esquecer. O Senhor falou que Ele estaria conosco, né? E Paulo, ele se apegou a essas coisas. Felizmente, irmãos, a gente acaba esquecendo isso, né? Aqui em Romanos, também eu gostaria de ler com os irmãos. Romanos 8,11, que eu citei. Fala assim, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito em vós habita. Amém. Aí, irmãos, nós precisamos crer nisso.
o Senhor pode mudar a nossa condição. Às vezes você está vivendo, está sentindo uma condição de morto, né? Você não tem ânimo, não tem aquela alegria que você tinha antes. Nós precisamos crer na palavra. Esse mesmo Espírito, ele pode vivificar o nosso corpo mortal. Então só depende, irmãos, de nós crermos. E para finalizar, eu quero ler Efésios 3:20. Diz assim, ora, Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Amém. Que versículo rico, irmão. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. O que é algo infinito, irmãos? Nós não temos nem noção. Agora, um ponto aqui interessante, ó. Conforme o seu poder que vai operar. Não, aqui é no presente. Esse poder já opera. Nós temos o Espírito, irmãos. Esse poder já opera. Então, para desfrutarmos desse poder, só precisamos crer. Só exercitar a nossa fé. Amém? Ó Senhor Jesus. Senhor, muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos deu fé, Senhor. O Senhor nos livrou, da condenação eterna. Só precisamos crer, Senhor, para desfrutarmos de tudo que o Senhor preparou para nós. Por isso, nessa noite, se eu possa encorajar cada um aqui, Senhor. Continue sustentando os irmãos. A perseverar, Senhor. A batalhar pela fé. Também nessa noite, se eu possa alcançar os que ficarem em casa. Ajuda os irmãos, Senhor, a perseverar, a lutar pela fé, Senhor. De forma que eles possam desfrutar, de tudo que o Senhor tem para nós. O Senhor nos abençoou com toda a sorte de bênção, Senhor. Nós somos um povo abençoado. Por isso nos ajuda a viver como tal, Senhor. Senhor Jesus, amém. Aleluias. Essa é a minha porção que o Senhor me deu, aí eu abri agora para os irmãos compartilhar. Posso orar por você, orar com você, orar por sua vida, por sua família, orar por você, orar com você, orar por sua vida, por sua família. Acende a vitória.